Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 26 de dezembro. Estarei dando início à gravação do livro de Apocalipse. Este livro escrito pelo apóstolo João. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos e 404 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. : Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. João em Patmos. A visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer.
O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso, capítulo número 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, : Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, : Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, havia uma oportunidade, uma chance ali para o anjo da igreja de Éfeso se arrepender. Seguindo. Tens, porém, isto, : que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. : Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve : Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. : Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Misericórdia, meu Deus. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve : Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. : Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Isto para a igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. : Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os quais adulteram, com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Deus sempre dando uma oportunidade para o homem se arrepender. Comentário meu. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muito linda esta carta ao anjo da igreja de Filadélfia.
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Vai prestando atenção no que está escrito nestas cartas que o apóstolo João escreveu às 7 igrejas da Ásia. Preste bem atenção. Nós temos que guardar a nossa coroa para que ninguém nos tome. 7ª carta à igreja de Laodiceia. Eu vou repetir o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 3. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7ª carta à igreja de Laodiceia. Preste bem atenção na carta que o anjo da igreja de Laodiceia recebeu. Preste atenção. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve : Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que tremendo esse versículo aqui. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Mais uma vez eu vejo aqui a misericórdia de Deus. Sempre dizendo ao homem para se arrepender. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está dizendo, ele está batendo. Ó. Ele está batendo. É isso que ele está dizendo aqui através do apóstolo João. Então, quantas vezes Jesus já bateu a porta do coração de muitos, e esses muitos não querem abrir a porta do seu coração. E ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Eu sempre peço desculpas a você, que às vezes eu tenho que interromper aqui por alguns segundos. Então, continuando. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glórias e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Você terminou de ouvir os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Apocalipse. Eu sempre digo que, por eu não estar pregando e nem ministrando estudo, aqueles que eu posso ministrar, que eu tenho condição, o que eu não sei eu não falo, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nestas 7 cartas escritas aos 7 anjos das 7 igrejas de Laodiceia, se você prestou atenção, a carta à igreja da Ásia, no capítulo 2, versículo 2, ele diz, eu sei as tuas obras. E no versículo 7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A segunda carta à igreja de Esmirna, estou no capítulo 2, no versículo 9 diz, eu sei as tuas obras. E termina, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A terceira igreja, então é um detalhe que em todas as cartas
tem esse mesmo texto. A terceira carta à igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras, no versículo 13. No versículo 17 do capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vai observando que a mesma coisa que falava para uma igreja, falava para todas as igrejas. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, versículo 19, eu conheço as tuas obras. A mesma coisa das outras cartas. E termina esta carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta, a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1, eu sei as tuas obras. Versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta carta, a igreja de Filadélfia, versículo 8, eu sei as tuas obras. No versículo 13 do capítulo 3, para a igreja de Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça. A sétima carta, a igreja de Laodiceia, versículo 15 do capítulo 3, eu sei as tuas obras. No versículo 22 do capítulo 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, através do apóstolo João, Jesus ali apareceu a ele na ilha de Patmos, numa visão, e ditou estas cartas para que João escrevesse a estas 7 igrejas. Mas elas receberam um alerta de Deus. O que estava acontecendo? Uns tinham deixado o primeiro amor, outros estavam aceitando ali as doutrinas de Jezabel, outros estavam aceitando os ensinamentos de Balaão, que usou as mulheres moabitas para prostituírem com o povo hebreu. Ele fala aqui a carta para a igreja de Laodiceia. Esta carta, para mim, é a pior de todas elas, a pior que eu digo em texto, em conteúdo, em correção. Outros deixaram o primeiro amor. Então, são muitas correções que foram feitas nessas cartas, através dessas cartas. E quando eu as leio, eu fico imaginando, se hoje eu recebesse uma carta do meu Senhor Jesus, o que é que ele diria para mim nesta carta? Amém? Você que está ouvindo esta leitura, parou para pensar? Refletiu? Se você hoje recebesse uma carta selada, que só você e Jesus soubesse o que estava escrito nela, o que será que Jesus iria escrever para você? Eu fico pensando nisso. O que Jesus iria escrever para eu, Neuza Baldini, ler? Eu estou praticando as mesmas obras? Eu deixei o primeiro amor? Eu estou concordando com ensinamentos idólatras? Eu estou contribuindo para que pessoas errem? Ou eu estou ministrando a palavra como Deus ordena? Eu estou vivendo? Várias perguntas eu me faço. Então, a carta à igreja de Laodiceia, ele disse, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estou repetindo a leitura. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e nu, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu tenho que parar por aqui porque o meu tempo terminou. Que Deus te abençoe, receba esta palavra, essa leitura, que nós façamos uma reflexão como tem sido os nossos dias e o nosso viver nesta terra. Muito obrigada, um grande abraço, Deus te abençoe.